Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Estamos caminhando com o livro de Atos. Pedir ao pessoal da equipe que coloque girando. Está uma frente fria oriental, vinda de lá. E depois o pastor fica se arrepiando, aí não dá certo. Atos capítulo 2, vamos ler a partir do verso 17. 17. Obrigado, Ana Letícia. Atos 2. Se você quiser acompanhar as mensagens anteriores que temos feitos em Atos, você pode ir lá no nosso Instagram. No nosso YouTube, né? Lá no nosso canal de YouTube, youtube.com.br/pibaf. Simples assim. Importante que você também se inscreva no nosso canal, dá um like, dá um joinha, né? E a gente vai também aproveitar. Mas brincadeiras à parte, é muito bom você se inscrever também no nosso canal. E aí lá você tem os capítulos anteriores, as mensagens anteriores que temos trabalhado no livro de Atos. Atos 2, vamos ficar de pé? Vamos ler a partir do verso 17. Assim diz o Senhor. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. A igreja, o 18. Atos 2, 17. A partir do verso 17. Agora o 18. 18. A igreja. Não, peraí. Atos, capítulo 5, desculpe. Atos 5. Então vamos voltar, vamos orar? Vamos orar? Então, assim diz a palavra do Senhor. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Pedro e os outros apóstolos responderam:
é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Pai Santo, que o Teu Santo Espírito neste momento nos ensine todas as coisas que o Senhor preparou para esta manhã, a fim de que a Tua igreja seja edificada e o Teu nome glorificado. Em Cristo que oramos. Amém. Pode se assentar, queridos. Meus irmãos, quando a gente fala de Atos capítulo 5, precisamos compreender que a igreja está em plena expansão. Importante a gente observar o livro de Atos, porque estamos falando sobre a primeira igreja cristã da história, e a gente vê que Satanás se levantou e, tendo feito diversas astúcias, tentou perseguição, tentou também persuasão, tentou minar a igreja de dentro para fora, por meio de Ananias e Safira, mas o Espírito Santo do Senhor encheu a igreja. E onde o Espírito Santo enche, meus irmãos, não tem como parar. Não tem como os apóstolos pararem de falar tudo o que tinham visto e ouvido. Não tinha como a igreja não expressar tudo aquilo que vivenciava por meio de Deus. E aqui nós vamos ver nos versículos anteriores que o povo começou a ir para os apóstolos e começou a ter um mover. Por exemplo, coloque aí o versículo, por gentileza, o versículo 14, ainda de Atos 5. Olha, e em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor, eles eram acrescentados. E aí, do verso 15, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. E aí vem o verso 16, que diz: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. E nós falamos na semana passada sobre o dom de cura, e nós, só relembrando, ficou claro que o dom de cura não existe mais. Quem estava aqui, está tranquilo? Quem não estava, só brevemente explicando, as curas existem, os milagres existem, mas não é mais reservada a uma figura faraônica, pastoral. Sabe, não tem mais faraó de Cristo, não tem ninguém que tem um borogodó especial. A cura, os milagres existem porque Deus é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Mas não tem ninguém que tenha um óleo santo pingando no seu suor. Não tem ninguém que possa fazer o que os apóstolos fizeram. Olha, traga, pode vir cego, paralítico, pode vir que a gente dá conta. Não é dor de cabeça que passou, coisa do gênero, não. Então aquilo começou a fluir, a fama da igreja começou a se espalhar e começou a gerar inveja. Se a gente for observar o verso 17, olha o que ele vai dizer: então o sumo sacerdote, que aqui já começa a bagunça institucional. Quem é o sumo sacerdote? É Anás ou é Caifás? O Império Romano reconhecia Caifás, mas quem era o sumo sacerdote? Para os judeus era Anás, que era o sogro de Caifás. Então Anás era sumo sacerdote, ficou velho, jogou o cargo para o genro dele, Caifás, e ficou aquele negócio como prefeito que não é mais prefeito, e botou um outro lá só para tapear o povo. Mas prefeito mesmo é o velho lá que está aposentado na fazenda. Então Anás e todos os seus companheiros, a turba
da religião da época, eles ficaram cheios de quê? De inveja. E aí, meus irmãos, nós vamos perceber que esse texto vai trazer para nós algumas verdades inconvenientes. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente vai ler aqui, vai meditar aqui algumas coisas que talvez você não goste, mas isso é bom, porque nós temos que ler a palavra contra nós. A gente quer muitas vezes ir para a palavra de Deus e tirar uma caixinha de surpresa. Olha, hoje o número da sorte é Ezequiel 33:2. A cor da sorte é azul. Não é assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor tem para nós palavra de amadurecimento, palavra de que a gente possa caminhar e buscar a imagem de Cristo em nossas vidas. Então, nós vamos ver aqui nesse texto algumas verdades inconvenientes. Vai ter também coisa boa, vai, mas no mais são verdades inconvenientes para nós nesta manhã. Quem quiser sair, brincadeiras à parte, né? Zé pastor, eu queria a promessa hoje de manhã, mas a palavra do Senhor é para nós, hoje e sempre, amém? Primeira verdade inconveniente, meus irmãos. Está sentado? Tá, né? Alguns estão caminhando, mas faz parte. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Primeira verdade inconveniente. Todo aquele que desejar viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. E a gente vai perceber isso aqui nesse texto, porque depois que eles tiveram inveja, olha o verso 18, mandaram prender os apóstolos, não mais mandaram prender apenas Pedro e João, pega logo todos os apóstolos 12, lembre que esses 12 não é mais com os Iscariotes, prenderam os 12 e colocaram numa prisão pública. Meus irmãos, as prisões da época não eram fáceis, não era como é hoje, tem audiência de custódia, e tem não sei o que, e leva para não sei aonde. Hoje a prisão é ruim, estão ruins as prisões, mas naquela época era pior ainda. Então, por que esses apóstolos foram presos? Qual a acusação? Os apóstolos estavam fazendo apenas a vontade do Senhor, não estavam fazendo fora César, não estavam depredando o pórtico de Salomão, aquele alpendre na lateral do templo, não estavam fazendo confusão, estavam pregando o evangelho. Mas por quê? Porque o mundo, Satanás, odeia a Cristo e aqueles que querem segui-lo. Então, meus irmãos, se você fosse perguntar, tá, ok, meu querido, então, qual foi a acusação formal? Desobediência ao sumo sacerdote, que tinha dito anteriormente, não preguem Jesus. Eles poderiam colocar no relatório que talvez os apóstolos estavam fazendo, né, um alvoroço lá no templo, mas nada disso era a verdadeira acusação. O que era, na verdade, estava acontecendo? Inveja. O sumo sacerdote estava, pastor Jailton, tendo inveja da irmã Marlene, dos apóstolos e de toda a igreja do Senhor. E o que isso nos ensina, meus irmãos? De maneira inicial, devemos estar preparados para as perseguições. Meus irmãos, devemos entender que se formos perseguidos, que seja por anunciarmos o evangelho. Veja, o que a palavra do Senhor vai dizer para nós, e a gente vê isso em 2 Timóteo 3,12, que vai dizer, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, isso é um texto bíblico. Eu vou repetir. De fato, todos os que desejam viver piedosamente, o que é uma vida piedosa? É uma vida com Cristo. É uma vida em que você vive de acordo com a vontade do Senhor, é você crer em Jesus e viver de acordo com essa crença, é ser cristão autêntico. De fato, todos que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí você vai dizer, mas eu não estou sendo perseguido. Precisamos então compreender aqui algumas coisas. Temos que orar
para que não tenhamos perseguições no Brasil. Eu já expliquei isso aqui. Não devemos, como crente, meus irmãos, orar por perseguição. Tem crente que fala assim: ah, pastor, o bom seria que o Brasil tivesse perseguição. Está repreendido. Quem é que quer ver, meu irmão, sua esposa indo para uma delegacia, seu filho para outro canto, você tendo que sair de Sergipe, tendo que morar no Paraguai, tendo que, pior que a gente não tem nem fronteira, né? Nossa fronteira é o mar. É difícil para a gente, até para a gente ser perseguido é mais complicado. Então, é ruim a perseguição. Temos que orar para não termos perseguições. Mas o que Cristo nos ensina é: se preparem para elas. E aí isso amadurece o povo cristão. Sabe por quê? Quando você se prepara para algo pior, você não vai ficar como um crente cheio de mimimi. Ah, eu fui na escola e aí um amigo meu viu uma Bíblia minha na carteira e ele tirou onda de mim. E agora eu estou com um probleminha porque está todo mundo achando que eu sou crente na escola e pegaram minha Bíblia, tiraram foto, botaram no Instagram. Ah, meu querido, tem que estar preparado para querer arrancar sua liberdade. Nós temos que estar preparados para algo mais radical. De sorte que, não tendo esse radical, tendo quaisquer outras coisas menores, nós estaremos preparados. Meus irmãos, certa vez perguntaram, uma pessoa foi a se aconselhar com John Stott. Eu cito muito John Stott porque um dos comentários dele de Atos é um dos que eu mais gosto. E era uma pessoa recém-convertida, Jurene. E aí ele foi lá, conversou com John Stott, e ele disse: olha, eu queria muito evangelizar a minha família, mas todas as vezes que eu converso com eles, quando tem assim uma festa, quando tem alguma comemoração, eu começo a falar, eu quero dar uma palavra, e aí eu vejo que algumas pessoas não gostam, vejo que algumas pessoas viram o rosto, vão mexer no celular. Aí John Stott deu o seguinte conselho para ele, dizendo: olha, compartilhe o evangelho como você puder, até que alguém o impeça. Você já imaginou chegar nessa situação? Dizer: olha, queridão, a gente não quer mais que você compartilhe não o evangelho aqui, quando você vier aqui em casa. Você, opa, cheguei no ponto aí, então, crente, né? Alguém chegou ao ponto de querer me impedir que eu compartilhe. Que alegria. Meus irmãos, na sequência, nós não vamos ver isso hoje, Deus permitir, na próxima semana, os apóstolos vão sair, depois de serem chicoteados, em um massacre do chicote, que é os 40 menos 1, e eles vão estar louvando a Deus por serem considerados dignos de serem perseguidos por conta do Evangelho de Jesus Cristo. Então a primeira verdade inconveniente é, meu querido, se você vive como todo mundo vive, você nunca será perseguido. Se você vive como todo mundo vive, se suas convicções, suas ideologias, seus pensamentos é igual a de todo mundo, fique tranquilo, você jamais será perseguido. A nossa legislação pode mudar, que você não será perseguido. Para você, fique tranquilo. Mas, infelizmente, esse caminho que você está percorrendo é o caminho largo. E o caminho largo e a porta larga leva para a perdição. Porque o próprio Jesus vai dizer: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Suporte quaisquer aflições, suporte quaisquer contradições, suporte quaisquer debates, suporte quaisquer olhares, suporte quaisquer ações de outras pessoas contra você, se isso for em relação ao Evangelho. Meus irmãos, não quero me delongar aqui nesse ponto, mas tem muita gente sofrendo por amor a político. Não fale mal de meu político não, que eu viro uma fera. Não foi para isso que Cristo nos chamou não. Você pode votar em quem você quiser, mas ser perseguido, sofrer por causa de um político que nem lhe conhece. Se for, meus irmãos, para sofrer, que soframos por amor a Cristo, que não só nos conhece, como morreu por nós e nos deu a eterna salvação. Ele sim
merece o nosso empenho, merece o nosso esforço, merece até o nosso sofrimento, porque Ele sofreu por nós, antes de nós. Agora, sofrer por político, por outras ideologias, eu nem sofro pelo Vasco. Eu não sofro não. Aí fica assim, né? Meu Pai eterno, que coisa, que time está se transformando esse ano, não tem condições. Mas eu não sofro não. Né? Enzo, torce para que time, Enzo? Vasco também? Ei, rapaz, estamos juntos, Enzo. Então, meus irmãos, se é para ser perseguido, tem que ser por amor a Cristo, por termos uma identidade com Cristo, não por nenhuma outra coisa, meus irmãos. Cristo não nos chama para uma outra luta, a não ser a que Ele nos colocou, a luta do Evangelho. Aí tem gente que não fala com parente. Por que não está falando com seu parente? É porque você deu para ele uma Bíblia, e ele então ficou mal de você? Não, é porque eu vendi um político para ele. Que é isso? Não, olha, tem um amigo meu que eu nunca mais falei com ele. Por quê? Foi porque você mandou um texto bíblico para ele? Foi porque você compartilhou um vídeo evangelístico para ele? Não, foi porque a gente discutiu sobre político tal. Que é isso? Não pode essas coisas, meus irmãos. Se for para alguém ficar contra você, sem querer falar com você, sem querer ver você, que seja porque você está vivendo os propósitos de Cristo na sua vida. Mas, meus irmãos, uma segunda verdade inconveniente é que a igreja, a missão da igreja não é outra, senão proclamar todo o evangelho de Jesus Cristo. Olha o verso 19, em Atos 5, né? Então, eles foram presos, foram colocados numa prisão pública, mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou-os para fora. E disse: dirijam-se ao templo e relate ao povo toda a mensagem desta vida. Peraí, volta. Eles estavam no templo, estão percebendo? Eles estavam no templo, e aí foram presos por estar pregando, e aí pegam ele, tiram do templo, lançam na prisão. Vem um anjo, diz, aí abre as portas do templo e diz: olha, volte para o... abre as portas da prisão e diz: volte para o templo. Aí alguma apóstolo podia dizer, né? Pois não, a gente vai voltar para lá, mas foi lá que nos botaram cá. Volte para lá e anuncie toda a mensagem desta vida. Na sua Bíblia, vida está com V maiúsculo? Não sei se aqui está. Aqui está tudo em maiúsculo. Da salvação. Vida aqui, meus irmãos, é a palavra grega zoe. Não é a filha de Mateus, não. Mas aqui vida, meu irmão, tem a ver com toda esta parte da vida que Deus nos dá, a mensagem genuína do Evangelho. Observe, meus irmãos, que Deus, Ele está junto com a igreja, na tarefa única das pessoas, do povo de Deus, da igreja, de anunciar o Evangelho. O anjo não foi para o templo, Yasmin. O anjo não foi lá, espera ainda. Agora quem vai sou eu. Quero ver agora se aquele sumo sacerdote vai mandar a prisão. Eu vou lá, eu vou já chegar barbarizando. Não. O anjo não vai usar os seus poderes para evangelizar. Ele vai libertar a igreja, Gabi, e vai dizer: volte e pregue, porque eu não posso pregar. Eu não posso pregar, eu sou anjo. Quem tem que pregar são vocês, porque aos anjos, como vai dizer a palavra do Senhor em Judas, aos anjos que caíram, Pedro vai dizer, aos anjos que caíram da sua identidade original, não tem escapatória. Houve uma rebelião em algum momento na história da criação, em que alguns anjos se rebelaram contra Deus. Esses anjos foram expulsos da comunhão e da presença do Senhor, para nunca mais serem voltarem ao estado original.
Mas aos humanos não. Nós nascemos em pecado, mas para nós há uma chance de retorno por meio do arrependimento. É interessante, meus irmãos, que no livro de Atos, os anjos vão estar em prontidão. Os anjos estavam no livro de Atos, meus irmãos, igual a bombeiro, né? Lá ali, ó, pronto para quando acionasse a sirene, eles descerem para acudir o povo. Nós vamos ver que os anjos vão atuar em Atos na orientação. Ele vai orientar a igreja, os apóstolos a voltarem para o templo, vai orientar Filipe, eles vão atuar na libertação de prisão, tanto aqui como está lá em Atos também 12, vão fazer encorajamento, vai encorajar Paulo na sua ida a Roma, vai executar juízo, meus irmãos, só para uma amostra grátis. Abra em Atos 12, 23. Atos 12, 23. Olha, visto que Herodes, eu gosto desse texto, não glorificou, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Segundo relatos, meus irmãos, uma doença intestinal devorou, ele não morreu automaticamente não, ele ficou uns 4 dias com a doença intestinal, a ponto das suas vísceras saírem no final, uma morte trágica, terrível. Quem mandou? O anjo. O anjo, como vai dizer a palavra do Senhor no Salmo 34, o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Lá em Hebreus 1,14, vai dizer o seguinte, olha, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Coloca lá, por gentileza. Bote aí em Hebreus 1,14. Precisamos compreender, meus irmãos, brevemente o ministério dos anjos na vida da igreja. Anjos são reais. E pode ter um anjo aqui presente. Você, vixe, pastor, fiquei arrepiado agora. Não, é normal. É normal. Eles estão ouvindo o que eu estou falando, talvez um ou outro, não sei quantos são. A gente não sabe, irmão Rui, quantos anjos são. A gente não sabe a quantidade de anjos. Eu entendo que é muita gente. Tem anjo, no momento que Estevão está morrendo, ele olha para o céu, ele vê o terceiro céu aberto, e ele vê anjos subindo e descendo. Os anjos que estão saindo de folga, e outros estão voltando, né? Opa, agora é meu turno. Aí o outro, opa, agora é com você. Anjos subindo e descendo. Subindo e descendo. Os anjos, meus irmãos, eles estão trabalhando direto. Deus não fez nada, nem ninguém na sua criação que não trabalha. Pelo contrário, estão trabalhando. Então, olha, os anjos são espíritos. Anjos são espíritos. Meus irmãos, preste atenção. Deus criou 3 tipos de seres. Deus criou os anjos, que são somente espíritos. Ponto 1. Deus criou os animais, Aparecida, que são apenas corpo. O animal não tem espírito. Seu totó, seu pet, não vai recitar no último dia. Vai ter cachorro lá, o que Deus quiser, mas não é o seu. Então, Deus criou anjos que são espíritos. Deus criou os animais, todos os animais, nos céus, na terra, nos mares. Esses animais, baleia, minhoca, gato, cachorro, tem corpo e tem um fôlego de vida, mas não tem espírito. E Deus criou os seres humanos, que é corpo e espírito. Se você for tricotomista, como chamam alguns na área da teologia, tem a alma, mas a alma aí é a questão, né, da sua racionalidade. Mas o ser humano é o único ser criado que tem espírito e corpo. Os anjos têm espírito, mas eles são seres que foram criados por Deus, dotados de alguns poderes. Então, quando eles vêm ao mundo, eles vêm como uma figura humana, até para não parecer filme de terror. Você imagine, um anjo chega lá, Gabriel, Maria, aí ela, morreu. Ataque cardíaco, porque o anjo chegou, sem avisar, com um negócio diferente, e aí Maria não aguentou. Não, ele chega, sabe, tem que dar uma aliviada. E esses anjos, meus irmãos, eles são descritos na Bíblia
como sendo seres espirituais criados por Deus, com grande poder e autoridade, mas eles não são oniscientes, não são onipotentes, nem são onipresentes. Tanto os anjos do Senhor como os anjos caídos. Eles são, então, apesar de não ser onisciente, onipotente e qual é o outro onipresente, eles têm, meus irmãos, grande poder e majestade. Eles são seres diferentes de nós. Eles têm poder e majestade, mas sempre em ministério do Senhor. A Bíblia menciona rapidamente vários tipos desses seres espirituais. Ela menciona querubins, ela menciona serafins, ela menciona arcanjos e anjos, que é um nome mais genérico. Em toda a Bíblia há somente 2 anjos que são nominados, que tem nome. Nós temos o arcanjo Miguel, que aparece em Daniel, em Judas e em Apocalipse. E esse Miguel, meus irmãos, fala abaixo. Esse Miguel é guerreiro, é brabo. É sério. Esse arcanjo Miguel é um guerreiro. Em Judas relata que ele brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Brigou. Foi uma briga de foice ali, meu irmão. É briga de gente grande. E ganhou. Judas vai dizer que ele não quis difamá-lo. Disse que Deus o repreenda, mas ele ganhou. Diz que o arcanjo Miguel é o protetor aí de Israel. E só anda, quando aparece Miguel, é só com a espada na mão. Quando aparece Miguel, é guerra. Né? E tem Gabriel. Já Gabriel não, é o anjo que vem com gel no cabelo, cachecol, perfumado, perfume da natura, né? É um anjo mais de boa. Ele é descrito, meus irmãos, como sendo alguém que possui uma grande proximidade com Deus. A ele foi dado o privilégio de ir até Maria, de ir até a mãe de João Batista, Isabel e Zacarias. Então ele teve uma mensagem, mas não chegou lá com a espada na mão. Maria, não. Mulher bem-aventurada. Opa, mãe, que coisa linda. Eis aqui tua serva. Acabou. E o pastor, e o anjo Miguel? E o anjo Rafael? Não existe na Bíblia. O anjo Rafael é uma tradição da igreja romana, não tem na Bíblia o anjo Rafael. Se você botou Rafael no nome do seu filho, é bonito, mas não é anjo, pode não ser anjo, aí é invenção, né? Mas, meus irmãos, esses anjos, eles são ministradores do Senhor. Você e eu não precisamos ver anjo para saber que eles existem. O ideal é que você não veja anjo, na verdade, né? Então, mas esses anjos que são espíritos, eles não querem se aparecer, eles não querem a glória para si, eles não querem culto para si, eles querem fazer tão somente a vontade do Senhor. E os anjos estão em atividade na igreja. Quando a igreja se reúne e a igreja vai fazer aquilo pelo qual ela foi criada, os anjos ficam ainda mais em atividade. Se você pegar um carro e sair a 150, não conte com o anjo não, porque os anjos estão aí para auxiliar o povo, a igreja, naquilo que o Senhor chamou. Porque tem gente que é assim, né? Vou botar 150, eu já ouvi dizer que depois de 120 o anjo fala, olha, fui, viu? Estou fora, eu que não vou andar nesse carro. Se o anjo cai fora, imagine a gente, né? Então, e esses anjos, meus irmãos, que estão em atividade, olha o que o anjo vai dizer. Volte aí para Atos 5:20. O anjo vai falar, mas pastor, Atos 5:20. Mas ele não é humano, como eu disse, ele é um ser espiritual, dotado de poderes, de majestade. Então ele tem poder de se parecer uma pessoa, de falar com uma pessoa, até de comer. Porque os anjos apareceram lá com Ló, entendeu? Então eles têm essa capacidade. Então o que é que o anjo disse? Dirijam-se ao
Meus irmãos, a perseguição não era motivo para parar a evangelização. Os apóstolos e não os anjos é que deveriam levar toda a mensagem do evangelho, chamado pelo anjo de vida. É interessante porque a vida, Gabi, dos anjos é diferente da nossa. No dia da volta de Cristo, nosso corpo será restaurado. Quando o crente morre, o corpo vai para o pó e o espírito volta para Deus que o criou, aguardando o retorno de Jesus. O crente já está em comunhão com Cristo, já desfruta dos mananciais celestiais, mas ainda não é o propósito final e eterno do Senhor. Ele estará aguardando o retorno de Cristo. Quando Cristo retornar, você, meu irmão, você que é o seu espírito, você é o seu espírito. Você não é um corpo que tem um espírito, você é um espírito que tem um corpo. E esse seu corpo aqui já começa a pegar os sinais do tempo, os sinais do pecado, os sinais das questões do nosso mundo. Mas esse corpo um dia deixará de existir, mas você continuará existindo. E você estará plenamente em comunhão com Deus. E quando Cristo voltar, você, meu irmão, não é outro não, é você, vai ser agora apresentado a um novo corpo, zero bala, turbinado, sem colesterol, sem anemia, sem pressão alta, sem miopia. Você, Senhor, é uma Ferrari. Senhor, é isso aí, pega que é seu. E é neste corpo que nós estaremos com o Senhor para todo o sempre. Não seremos anjos, nós seremos como os anjos, no sentido de que não haverá mais casamentos e as coisas passaram, mas nós seremos corpos unidos ao nosso espírito, vivendo uma eternidade que o Senhor preparou para nós. Então, meus irmãos, essa vida, ela é muito importante. A mensagem da igreja é anunciar esta vida. A mensagem da igreja é dizer para as pessoas que sem Cristo elas morrem. Porque, meus irmãos, se há uma mensagem de vida, é porque o povo está morto, o povo está morrendo. Então, se o povo está morrendo e está se encaminhando para uma morte eterna, nós que temos a mensagem desta vida, temos que anunciar às pessoas. Qual a mensagem? A mensagem é: arrependam-se e creem no Evangelho de Jesus, para que vocês tenham vida. Vida. E a vida com o Senhor, a vida do Senhor e com o Senhor começa aqui, mas não termina aqui. Por isso, meus irmãos, que tudo que a igreja fizer tem que ser para anunciar esta vida. O propósito primordial da igreja é anunciar esta vida. Se vai ter acampamento, temos que estar no foco, anunciar esta vida. Se vai ter chá, se vai ter café, se vai ter qualquer outra coisa, não podemos deixar de anunciar esta vida, porque tem muita gente na igreja que não tem ainda esta vida. São pessoas religiosas como o sumo sacerdote e a sua turba, que estão acostumadas com o sagrado, estão acostumadas com a nomenclatura cristã, mas ainda não se arrependeram dos seus pecados, não têm ainda esta vida, e sobre elas permanece a condenação da morte. E aí, meus queridos, prestemos atenção: se você vai herdar a vida eterna com o corpo, saiba que aqueles que herdarão a morte eterna também herdarão a morte eterna com um corpo. Os irmãos sabiam disso? Todos ressuscitaremos no último dia. Alguns para a vida, outros para a morte. E por que precisamos anunciar esta vida? Porque, meus irmãos, a terceira verdade inconveniente é que as pessoas precisam ouvir a mensagem. Observe que o que o anjo diz: olha, dirija-se ao templo e
falem, relatem, fale, pregue o Evangelho. Por quê? Porque, meus irmãos, as pessoas precisam ouvir o Evangelho. E a terceira verdade inconveniente, meus irmãos, é que milagres não convertem pessoas. Olha o verso 21. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio. Quem era o sinédrio? Estou no verso 21. O sinédrio era composto de 70 pessoas, 70 sacerdotes, mais um. Esse um era o sumo sacerdote. Então, no verso 22, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram, e então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e o chefe dos sacerdotes ficaram? Não adiantou. Ficaram perplexos, mas não adiantou. Meus irmãos, Deus dá mais uma chance da cúpula religiosa observar os sinais e se converterem dos seus maus caminhos. Mas eles não levam em consideração isso. Gente, como assim? A gente prendeu eles, botou vários soldados na porta da prisão, colocou vários cadeados, ninguém dormiu, ficaram de sentinela. Quando a gente chega lá, não tem ninguém. Gente, que é isso? E aqueles relatos? Olha, sumo sacerdote, que foi? Eu estava lá quando ele ressuscitou Lázaro. E você, o que é que você viu? Olha, eu vi um paralítico que ficava lá no tanque de Betesda. Gente, era a hora deles observarem os sinais e arrependerem dos seus maus caminhos. Mas isso não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque, meus irmãos, a quarta verdade inconveniente é que o mundo odeia Jesus. Olha o 27. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-no ao sinédrio para serem interrogados. E ele lhe disse, 28, demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse? Meus irmãos, está no 28, né? Eles, além de não se converterem, além de não serem levados ao arrependimento, eles não quiseram nem pronunciar o nome de Jesus. Tamanho era o desprezo. Ginaldo, você quer nos tornar culpados do sangue desse nome, desse homem? Eles nem se deram ao trabalho de pronunciar o nome de Jesus. E eles esqueceram o que Pedro tinha dito anteriormente, de que não podemos deixar do que temos visto e ouvido. Meus irmãos, será que eles esqueceram do que disseram a Pilatos? Lembra o que ele disse a Pilatos? O seu sangue caia sobre nós e sobre a nossa família. Meus irmãos, essas pessoas, elas não queriam se converter porque elas odeiam Jesus. Ainda hoje o mundo também odeia Cristo. Só que hoje o mundo, ele é mais esperto. O mundo não fala que odeia Jesus. O mundo fala de Jesus Cristo de maneira positiva. Mas o mundo odeia a igreja. E a igreja, meus irmãos, é a representante de Jesus na terra. Os anjos não foram falar para nenhuma outra instituição: volte e pregue sobre a vida. Os anjos falaram para a igreja: voltem e falem, preguem sobre esta vida. Meus irmãos, a igreja é a única instituição deste mundo que pode pregar sobre esta vida. Cabe à igreja, meus irmãos, entender que nós temos o monopólio, é isso mesmo, a igreja tem o monopólio da evangelização. Ninguém, nada nem ninguém pode fazer isso que nós fazemos.
outras coisas podem fazer. Ajudar os pobres, que é muito bom, aos necessitados, que é muito bom, inclusive fazem melhor que a gente. Mas só a igreja pode pregar acerca desta vida que há em Jesus Cristo. Mas aí, meus irmãos, a última verdade inconveniente é que eu e você precisamos estar preparados para dar testemunho da verdade desta vida em nós. Olha o 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso o quê? Vamos ler juntos o verso 29? Pedro... Você está preparado para isso? Meus irmãos, e aí no verso 30 ele vai dizer: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Que vida é essa? Está pregando agora Pedro. Pedro está falando: olha, Deus ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, suspendendo no madeiro, aqui uma referência à cruz, que era de madeira. 31. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel, para dar a mim, para dar a você arrependimento e perdão dos pecados. Por fim, o verso 32, nós somos testemunhas destas coisas. Você, meu irmão, é testemunha dessas coisas. Você precisa ser testemunha destas coisas. E a palavra testemunho, os irmãos lembram a palavra testemunho? Qual o significado dela? No grego, grego é simples, é uma palavrinha que todo mundo conhece. Quem lembra? O significado da palavra testemunho. Mártire. A palavra testemunho em grego é mártir. De onde vem a palavra martírio. Para você ser testemunha destas coisas, você tem que estar preparado para sofrer as consequências de ser testemunha dessas coisas. Mas você não quer nem que seu amiguinho lhe cancele no Instagram? Ai, um amigo me cancelou no Instagram, eu vou morrer. Se você está nessa vibe, você não pode ainda ser testemunha destas coisas. Meu irmão, o Evangelho é tão importante para nossas vidas, tão importante, que Cristo chegou a dizer: se alguém ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Até porque, se você ama mais seu pai, mais do que a Cristo, o seu amor pelo seu pai não está aperfeiçoado. Somente amará de fato e verdadeiramente, biblicamente, seu pai e sua mãe, como deve ser, se você primeiro ama a Cristo. Se você não ama desta maneira, você transformará o seu pai e sua mãe em um ídolo. Logo, não será um amor bom, não será um amor aperfeiçoado, será um amor possessivo, como muitos têm. Alguns amam filhos, irmãos, tal, mas é com amor possessivo, porque não ama como Cristo diz para amarmos primeiro a Cristo. A mensagem mais importante é esta, meus irmãos. Logo, os apóstolos não mudaram suas convicções, eles obedeceram a Deus e confiaram que Ele cuidaria de todas as suas consequências. Eles não poderiam servir a dois senhores, e já haviam declarado que estavam do lado de Jesus. Se tivessem agido como diplomatas, eles teriam dado um jeitinho, mas eles eram embaixadores, representantes de Cristo na terra, permaneceram firmes diante do Senhor, e o Senhor honrou e encorajou a fé deles. Porém, meus irmãos, convém lembrar que todos os apóstolos morreram de uma maneira trágica. Todos morreram. A sequência dos fatos serão piores ainda. A igreja, nos seus primeiros anos, décadas e até no primeiro século de existência, vai ser uma igreja perseguida, uma igreja sofredora. E então Pedro vai dizer: olha, Deus o elevou a príncipe e salvador. Isso, meus irmãos, mostra
cumprimento de uma profecia do Salmo 110, que diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os meus pés. Meus irmãos, dizer que Cristo está à direita do Pai, é dar a Jesus honra, majestade, autoridade, mediação, intercessão, poder e glória. Quero concluir, meus irmãos, lembrando que essas verdades inconvenientes, elas são para todos nós, porque Filipenses, atenção turma, Filipenses 1:29, vamos ficar de pé, vamos ler juntos o texto, Filipenses 1:29, vamos ler juntos? Os irmãos compreenderam que a gente muitas vezes vê mensagens que dizem: olha, crê em Jesus e você trocará de carro. Você pode trocar de carro, mas isso não é promessa para a sua vida. Tampouco é uma condição para você crer em Jesus. Porque Cristo nos chama, meus irmãos, é para formarmos uma igreja madura. Uma igreja em que os seus membros são membros fiéis, são membros que suportam as adversidades, membros que suportam os sofrimentos, são membros que, quando a dificuldade chega, não questiona a bondade de Deus, não questiona o chamado do Senhor para a sua vida, mas compreende que para nós, e é interessante que Paulo vai dizer que Deus nos foi dado não o peso, né? Mas é o privilégio. Sofrer por Cristo é um privilégio. Sofrer perseguições, adversidades, oposição, por você estar vivendo para Cristo, vivendo os valores de Cristo, é um privilégio, porque mostra que você está de fato se identificando com o Senhor. Mostra que você não é um crente nominal, que você não é um crente, certo, que vive apenas pelas aparências, mas você é uma pessoa que compreendeu o Evangelho. Você é uma pessoa que arrependeu dos seus pecados. Você é uma pessoa que compreendeu e compreende que Cristo ressuscitou dos mortos e que assim como Deus o ressuscitou, também lhe ressuscitará no último dia. Você é um crente que compreende que tem esta vida com V maiúsculo, que não é uma vida que depende de circunstância, é uma vida herdada, uma vida dada por nós, por meio de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Santo, nós queremos agradecer primeiramente, porque nós temos esta vida. Andávamos desgarrados como ovelhas, cada um aqui se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor nos chamou. O Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor nos trouxe para o teu reino e nos deu a vida em plenitude, vida eterna, comunhão. Obrigado, Pai, porque se nós compreendemos estas coisas, não somos nós que compreendemos por nós mesmos, mas é o Teu Santo Espírito que nos faz compreender. Então, Pai, nossa gratidão, que nesta manhã, a palavra que foi aqui ministrada pelo Senhor, possa, ó Deus, fazer frutificar em nossos corações e em nossas vidas. Que sejamos crentes maduros, crentes que testemunham acerca do Senhor, que suportam as aflições e sofrimentos, crentes que compreendem o mundo em que vive, que agradece pelos anjos do Senhor, pelo cuidado do Senhor, mas que também compreende que o mundo nos odeia, que assim como o mundo, Pai Santo, lhe perseguiu, lhe odiou, que também o mundo odiará a tua igreja, o mundo perseguirá a tua igreja. Ó Deus, dá-nos sabedoria, discernimento, para que consigamos permanecer na fé, no Senhor, sem titubear.
porque sabemos que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, Pai, reaviva a todos nós nesta manhã, para que sejamos cristãos autênticos, fiéis ao Senhor, até o dia que o Senhor voltar. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as maravilhosas consolações do Divino Espírito Santo permaneça com a tua igreja aqui presente e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.